E não é que tem marca alemã fazendo uniforme de baseada para tentar mitar na Copa do Mundo da Rússia? Oi, eu sou o Glauco Diógenes e esse é o Quarta-feira. Aqui eu falo sobre design, esportes, futebol e todo esse caldeirão maluco que rege a cultura pop mundial. Para você que está vendo aqui pela primeira vez e para você que já está familiarizado com a proposta do canal, antes de começar eu gostaria de pedir, por favor, já mete o pé no like, dá o seu joinha, não esquece de assinar as notificações e, se possível, compartilhe com seus amigos, porque o algoritmo do YouTube está muito chato, eles estão mudando a cada semana e quanto mais você der like, quanto mais você conseguir permanecer no vídeo e compartilhar, mais conteúdo eu vou conseguir produzir para você. Então, por favor, não esquece daquele like maneiro e compartilha com seus amigos, valeu? Cara, a galera não tá de brincadeira não, meus magos. O negócio é jogar mangueira, esguicho de mangueira na boca do afogado. Ninguém tá perdoando nada. Mas antes de qualquer coisa, esse vídeo aqui é especial pro Daniel Novaes, esse caboclo aqui que pediu para eu falar especialmente sobre esse pacote de uniformes lançados pela Adidas para a Copa do Mundo de 2017 na Rússia. Os caras não estão medindo esforços para conseguir derreter os corações e, obviamente, fisgar os bolsos dos torcedores ao redor do mundo. Começou com o lançamento da Telstar, caso você não tenha visto esse vídeo ainda, clique aqui, e também com o lançamento recente do pôster oficial da Copa do Mundo, invocando mitos do passado como o Lev Yashin e o construtivismo russo. Também está aqui, eu esmiucei esses dois ícones. Mas vamos logo ao que interessa. Se você está assistindo esse vídeo em dezembro de 2017, você já deve ter visto e foi amplamente divulgado esse pacote de uniformes das seleções clássicas como Alemanha, Espanha, Argentina, enfim, Colômbia, etc. Só que será que conseguiram transmitir as informações de uma maneira adequada ou foi só uma traduçãozinha de release daquelas bem chumbrega? O que vocês acham? Eu vou separar, a proposta aqui desse vídeo é que eu separe cada um dos uniformes e analise com todos os detalhes cada um deles, ao invés de passar uma visão geral como a maioria das pessoas fez. Vem comigo, meus magos! E para começar essa série, não poderia ser diferente, vamos começar com os atuais campeões mundiais, a seleção alemã, que passou o carro e massacrou a seleção brasileira no fatídico 7-1 lá do Mineirão. E essa aposta nas tradições já vem desde a Euro também, quando eles lançaram um uniforme que eu falei lá na ESPN ainda, que era uma homenagem à primeira conquista, aos 60 anos da primeira conquista que se completou em 54. E, obviamente, 60 anos depois, no Brasil, eles ganharam. Então eles lançaram para a Euro de 2016 esse uniforme que fazia alusão a essa conquista. Mas eu vou falar sobre esse uniforme numa outra oportunidade. Esse uniforme para a Copa do Mundo, eles estão apostando em quem? Quem já tem grana hoje para comprar, a galera dos anos 90. Esse uniforme é inspirado na seleção campeã de 1990, que era um trator. Tinha Klinsmann, Lothar Matthaus, Ruud Voller, e foi campeã na Itália, também em cima da Argentina, que havia sido campeã em 1986 e tinha Maradona ainda no seu elenco jogando muito. Então vamos pegar aqui esse uniforme dos anos 90. O mote para a criação desse uniforme de 2018 em homenagem a esse uniforme é da autenticidade ao progresso. Por que é isso, da autenticidade ao progresso? Como eu já falei aqui em alguns outros vídeos, os anos 90 foram responsáveis por uma verdadeira revolução do ponto de vista têxtil e tecnológico também no que diz respeito ao design das camisas, que até então eram camisas fabricadas em tecido de algodão e tal. Elas não tinham esse tecido sintético mais apurado como a gente vê hoje, desenvolvidos com garrafa PET,
com tecnologia de ventilação ajustada ao corpo para maximizar a performance. Não, naquele período a gente ainda vivia um momento de experimentação bastante importante, então eles pegavam e começavam a usar técnicas de impressão no tecido que até então não eram muito comuns. E esse uniforme especificamente foi bastante revolucionário por usar um grafismo tanto diferente e a maneira como eles conseguiram imprimir essa qualidade. No caso especificamente dessa camisa, a gente pode achar algumas explicações bem plausíveis do porquê de tanto sucesso e obviamente dela ter povoado tanto o imaginário coletivo mundial, seja dos torcedores alemães, seja dos torcedores adversários. Primeiro, obviamente, pela conquista do título, isso fica marcado no coração das pessoas e povoa o imaginário principalmente da galera que era criança ainda naquele período e que hoje tem entre 30 e 40 anos de idade, ou seja, poder aquisitivo e uma memória afetiva bastante aflorada. Outro aspecto bastante interessante diz respeito à questão da leitura daquele momento, ou Zeitgeist, é uma expressão que eu uso aqui quase em todos os vídeos, que é capturar o espírito daquele momento, daquele tempo e conseguir traduzir isso visualmente. Essa camisa consegue isso. Para algumas pessoas, o cara mais leigo, ele vai ver esse grafismo, esse desenho aqui e vai pensar que é só uma representação, um detalhe, um ornamento para esteticamente distinguir um modelo de outro. Mas na verdade você tem alguns segredos e algumas leituras que os designers construíam ali para deixar aquele easter eggzinho ou aquela informação codificada para quem queria se aprofundar um pouco mais no significado de cada uma das camisas. Por exemplo, para outras pessoas essa mudança, essa transição desse grafismo meio que remete a uma plumagem do que seria o símbolo da águia presente no logo da Federação Alemã de Futebol. E essa leitura não está equivocada, porque você pode ver que ela desce do ombro e invade o peito aqui. Embora o desenho tenha não seja tão orgânico, ele seja mais geométrico e obviamente tem as cores da bandeira alemã, ele remete ao que seria a estilização de uma asa, né, do desenho semelhante ao pássaro presente no brasão. Para outros, essa estilização e essa transição, principalmente aqui do meio do peito para a sequência do outro lado do ombro, dos ombros, seria a estilização da bandeira tremulando, né? O movimento da bandeira e obviamente as três cores, né, que coincidentemente estão presentes na bandeira alemã, também integradas com as listras do patrocinador, que são uma marca internacional reconhecida fortemente. Bom, então essa foi uma visão, um overview do que foi o uniforme utilizado nos anos 90, né? E por que ele marcou tanto as Copas do Mundo, por ser vitorioso, mas também por marcar um período de revolução estética e tecnológica bem importante. Mas agora vamos analisar ela, que é uma camisa redesign, uma homenagem a esse período glorioso. A primeira coisa que a gente tem que fazer, tentando estabelecer um parâmetro de comparação com o modelo anterior, diz respeito à modelagem, né? A estrutura da camisa, que o único ponto de convergência, se a gente comparar as tecnologias de um período com outro, é a gola careca, né? Essa gola mais careca que realmente faz total sentido e é muito parecida com o que foi utilizado em 1990. Mas as semelhanças do ponto de vista tecnológico e de modelagem se encerram aí. Na parte traseira, eles disseram que essa gola foi fundida, né? O designer que criou, os engenheiros que desenvolveram, falaram que é a fusão de dois tecidos distintos, que ela termina numa gola careca, mas que sairia de uma estrutura em V. E na parte interna, você vê que você já tem de novo a alusão a um grafismo que remete à camisa de 1990 com a inscrição Die Mannschaft, ou a seleção, o time, os caras em alemão. Que é meio que uma assinatura da seleção alemã, né? No Brasil, às vezes, tipo, canarinho e tal, mas não tem essa definição específica, né? A gente chama de a seleção. Lá eles também é a seleção, enfim, cada uma tem um mote, né? Como a Espanha tem a Fúria, como a Itália tem os Azzurri, enfim, a Alemanha também chama de a seleção, assim como nós aqui brasileiros chamamos. Outro detalhe bem interessante de perceber no que diz respeito à modelagem e o desenho das mangas é que elas são bem mais encurtadas do que eram se comparadas nos anos 90, né? Mais ajustadas ao corpo, o que
tem vários aspectos que justificam isso. Primeiro, economia de tecido. Obviamente também a mudança do biótipo, né, da estrutura física dos jogadores, que hoje são mais delgados, mais fibrados, né, mais magros do que eram nos anos 90. Então até o biotipo dos jogadores, por conta da evolução física que a modalidade sofreu, isso também impacta na hora de você construir os modelos das camisas, e obviamente ela ser mais ajustada ao corpo também dificulta um pouco mais os puxões que acontecem, né? O contato físico se estabelece muito mais por trombadas hoje em dia, né? Por choques e pela velocidade, do que por agarrões, como era muito comum de se perceber naquela época. Outro detalhe que me chamou muito a atenção nessa camisa tá aqui no barramento, que geralmente ele era reto ou às vezes em diagonal, né? Com a parte da frente um pouco mais acima e o barramento traseiro mais alongado. Aqui não, ela parece como se fosse um vestido mesmo, né? É como se a camisa encapsulasse o jogador e a cinturasse para teoricamente ficar fundido no calção. Haja vista também que os jogadores hoje em dia não colocam mais as camisas para dentro do calção, né? Eles colocam por cima do calção, né? Exatamente para não deixar aquela folga e facilitar com que seja puxado e tudo mais. Era muito comum e até alguns juízes puniam jogadores com cartão amarelo quando eles deixavam a camisa para fora do calção nos anos 90 e 80, acredite se quiser. Era meio que uma premissa de elegância do esporte, do dress code do futebol, você usar a camisa para dentro do calção. Pouquíssimos jogadores hoje em dia fazem isso, só o Ganso, que eu me lembro, e o Seedorf, que se aposentou recentemente. Mas hoje em dia não é mais comum você ver os caras com a camisa para dentro do calção, não. E aqui uma das justificativas para isso deve ser o incômodo, ou para não ficar com a camisa enrolando por dentro do calção, o fato que hoje em dia é uma condição até estética a camisa por cima. Dificilmente você vai ver um jogador usando a camisa por dentro. Aliás, fica a dica, jogadores, você já vai se distinguir. Se você é um meia mais clássico, bote a camisa para dentro do calção, que com certeza você vai chamar mais atenção do que a maioria que deixa a camisa aí meio que largada, uniforme meio de street soccer. E olha que louco aqui nessa foto que eu trouxe para vocês da seleção de 90 perfilada, essa questão da modelagem que eu ressalto aqui. Era uma coisa, a modelagem era assim, one size fits all, algo como um tamanho só para todo mundo, mas pô, você tem o cara mais alto, o cara mais cheinho, o cara mais forte, o cara mais magrinho, então ficava uma coisa meio deselegante, meio largada, meio mulambenta, né? Agora não. Com essa modelagem também ela consegue se ajustar melhor a cada biotipo, a cada estrutura física, e você consegue uma uniformidade também e uma elegância maior que contribui para o figurino e a estética do jogo, que é algo que a gente quase não repara, mas que a FIFA e os organizadores do evento, principalmente na Europa, tomam muito cuidado. Afinal, obviamente, futebol é um produto super valioso, então todos os detalhes cada vez mais têm que ser levados à enésima potência para maximizar essa paixão em forma de produto. Cara, do ponto de vista de design visual, essa camisa tem tudo também para se tornar um clássico. Espero que não ganhando o título, mas por exemplo, a começar pelo grafismo que eu já detalhei para vocês, aqui eles fazem uma releitura do que seria a versão colorida da bandeira, mas só com tons de preto e cinza, fazendo alusão a essa estética geométrica que estava muito em voga em design visual durante os 2 últimos anos. Então eles representam isso só com os tons. Outra coisa, o ritmo de encaixe na parte frontal do uniforme, eles são obrigados, até por umas questões de regramento da FIFA, a estabelecer alguns pontos básicos de informação. Então, por exemplo, o escudo de campeão do mundo, que é horroroso, muito mal solucionado, mas que é um status e pode ser portado, é um direito da seleção campeã utilizar, fica centralizado aqui, mas por conta desse movimento do grafismo, ele fica encaixado numa posição estável. Do outro lado, do lado esquerdo do peito, obviamente está o escudo da Federação Alemã de Futebol, que continua cada vez mais tecnológico, mais leve, é uma espécie de clichê, que é uma borracha usada para estampar em técnicas de pressão com flexografia, né? Essa borracha
ela é super detalhada porque ela é toda recortada em laser, depois tem um acabamento de pintura e alguns efeitos cromados, principalmente na parte das estrelas e das linhas. Então fica algo super leve na camisa, mas ao mesmo tempo extremamente detalhado e bem acabado. E aí, para poder conseguir equilibrar toda essa composição de elementos, os caras foram geniais, porque obrigatoriamente na Copa do Mundo, os uniformes das seleções, você tem que colocar a numeração do jogador na parte frontal também, além das costas. Então eles alinharam a esquerda junto com o logo da Adidas, aqui do lado direito, perdão. Alinharam aqui do lado direito junto com o logo da Adidas. Ou seja, todo esse movimento que o grafismo tem na parte da frente do peito, junto com esses elementos, é como se você conseguisse encaixar tudo isso e eles não estivessem orbitando na camisa e dando um aspecto de estarem ali soltos, jogados ao léu. Eu fiz uma arte aqui com alguns exemplos de linhas estruturais que são usadas em design para você conseguir pontuar e encaixar os elementos, e a gente consegue ver muito claramente, perceber muito claramente que está tudo muito no seu devido lugar, tudo muito encaixadinho, nada solto. Enfim, os caras fizeram um golaço, a camisa realmente está um espetáculo. Bom, agora a gente veio para a parte final, que é a tipografia. Esse desenho mais alongado, com essa linha mais reta, sem serifa, né, uma linha mais moderna, tem a ver com a vanguarda russa e o movimento construtivista. Tem alguns exemplos aqui de tipografia. E obviamente é uma homenagem, né, não deixa de ser uma homenagem ao país sede, que é a Rússia, e que foi super influente nesse movimento que influenciou o design visual do mundo todo. O único senão é que essa fonte se encaixa muito com o que é a proposta e a estrutura gráfica da seleção alemã, mas não combina tanto com, por exemplo, com a seleção argentina ou com a seleção colombiana. Nesse caso, eu achei que os caras pisaram na bola. Cada seleção, até porque é uma linguagem não verbal, a tipografia deveria ter uma identidade própria, representando as características e culturas de cada povo. Mas enfim, o conceito que eles utilizaram agora para usar uma fonte, uma família de fonte só, foi esse de uniformizar e prestar uma homenagem maior ao país sede. Talvez isso se torne algo mais comum daqui para frente, eu não sei, a não ser que haja uma grita e uma reclamação maior por parte dos torcedores de outras seleções, porque não deixa de ser também uma questão econômica, né? Você ter uma fonte só, uma família tipográfica só, é uma forma de você economizar, não pagar direitos autorais ou não ter que contratar um designer para desenvolver uma família tipográfica específica para cada seleção. Muito embora isso só aconteça a cada 4 anos e obviamente o investimento é muito menor do que o lucro obtido. Eu particularmente acho que ficaria muito mais legal se cada seleção tivesse uma identidade própria, mas não foi isso que foi feito dessa vez. E aí, meus magos, curtiram o vídeo dessa semana? Espero que sim. Bom, se você curtiu, vou pedir mais uma vez, mete o pé no like, não esquece de compartilhar, assina as notificações e se você tiver alguma curiosidade, alguma dúvida que você quer saber, não esquece. É quarta-feira, design, esporte, cultura pop de um jeito que ninguém sabe explicar pra você. Valeu!